Fala galera, GJCast, estamos aqui mais uma vez, Pastor Rony por aqui, e é um grande prazer te encontrar mais uma vez nessa mesa, né, Dar? É isso mesmo, queremos agradecer aí o presente da sua atenção, fique até o final porque eu tenho certeza que o Senhor vai derramar algo sobrenatural neste lugar. Mas antes de começar, eu quero pedir você para que você se inscreva nesse canal, curte esse vídeo e comenta. Por que a gente fala para você comentar? Por quê? Porque o YouTube entende que esse conteúdo ele é relevante quando você comenta, então ele entrega para mais pessoas. Então não deixe de deixar aqui seu feedback, não deixe de deixar aqui sua pergunta, nem não deixe de deixar aqui o seu comentário, porque eu tenho certeza que mais e mais pessoas serão alcançadas por esse ministério, por essa palavra. É isso aí, e bora pra vinheta. Estamos aqui com um convidado mais que especial, alguém que tem entregado a sua vida para o reino. É com muito prazer e orgulho que eu tenho aqui para apresentar para vocês nosso amigo Alexander Almeida. Muito obrigado, é um prazer, é uma honra estar aqui com vocês. Quero externar toda a minha gratidão a Deus por essa rica oportunidade. É sempre uma honra compartilhar e produzir para o reino junto com esses dois grandes homens de Deus. Muito obrigado pelo convite. Como já foi dito, né, meu nome é Alexander e estou acompanhado com meu irmão aqui, profeta, pastor Douglas Almeida, e muito obrigado pelo convite. É isso aí, a honra é toda nossa, estamos muito felizes pela sua presença, a gente sabe que o Senhor tem grandes coisas para fazer no dia de hoje, e a pessoa que está nos ouvindo será muito abençoada com o conteúdo e com aquilo que o Senhor fez através de você. Amém. E nós sabe um pouco do seu contexto, que você veio do contexto da bruxaria, do ambiente mais pesado, e eu gostaria de perguntar para você, a gente sabe que o seu pai, ele se tornou um grande bruxo relevante nessa área. Qual é o processo para se tornar bruxo? Como foi o processo que seu pai teve ou que a sua família teve para se tornar um bruxo nessa área? Sim, então, para se tornar um bruxo, há duas formas, né? A primeira forma é quando você nasce num lar já no meio da bruxaria, né? Quando os seus ancestrais, né, vem da sua geração, né? Então, quando você nasceu ali, que seus avós, como foi o meu caso, o caso do meu irmão, nós nascemos, né, num lar do espiritismo, da bruxaria, né? Os nossos avós, bisavós são todos nigerianos, né? São toda a nossa descendência são africanas. Então, a primeira forma de se tornar um grande bruxo é quando você vem da linhagem, né? Já vem dos seus antigos, do seu antepassado. A segunda forma de se tornar um grande bruxo é quando você se apresenta ali para os demônios, né? Você tem que se consultar os demônios, os espíritos, né? Você faz rituais, pactos e busca do Obi, né? Busca ali a confirmação, que é a láfia, para ver se o demônio, né, o espírito, te aceita como um bruxo. No caso, a entidade que rege. A entidade. Esse Obi é uma entidade? Isso. O Obi é algo que eles usam para consultar, né? Ah, tá. É um objeto africano, né, que usa para poder ter acesso à entidade. Meu Deus. É como se fosse uma ferramenta de transmissão. Uma ferramenta, exatamente. E qual foi a sua primeira experiência assim com a entidade? Você lembra? Você falou assim, cara, isso é verdade. Uau, essa pergunta é muito, muito interessante. A minha primeira experiência, eu estava ali com 16 para 17 anos, quando nós estávamos ali num ritual, né, uma mesa preparada para uma entidade chamada Beelzebu, e uma entidade que estava ali, que o papai trabalhava com aquela entidade, ela olhou para mim e disse assim, olha, chegou o seu tempo. Meu Deus. Eita. E eu fiquei meio assim sem entender. Aquele sacrifício já estava pronto, os animais já estavam ali, tudo aquele guloseimo, digamos assim, tudo ali pronto, a mesa posta. E ele começou a falar comigo um idioma no qual eu não conseguia compreender, não conseguia entender. E ele falava aquele idioma e falava aquelas coisas comigo,
Até que em um certo momento meu corpo começou a arrepiar. Sério, cara? Um certo momento eu comecei... Eu não vou dizer presença, que quando nós falamos presença, nós se referimos à presença de Cristo, à Sim, presença sim. do Espírito Santo. Mas posso dizer uma opressão. Sabe aquela opressão Um maligna? clima pesado. A atmosfera mudou. É isso. Eu fui sentindo aquilo, algo estranho. E quando eu sentia algo chegando perto de mim... Aquele idioma que ele estava falando, que a princípio eu não entendia, eu passei a entender. De uma hora pra passei outra. a compreender. Aí, as minhas vistas começou a ficar mais escura. Eita. Meu Deus. Aí eu já não vi mais nada. Eu comecei a entender. Aí quando, segundo meus irmãos ali que estavam ali presente naquele momento, quando ele começou a falar, segundo os meus irmãos, eu caí de joelhos, né? E comecei a falar com aquela outra entidade, naquele idioma, e foi todo aquele alvoroço, e dançava, e pulava, e dava gargalhadas, né? Meu Deus. E toda aquela... E eu pegava um galo que tava ali, começava a passar o galo assim no corpo, porque é um ato, né? É um ato ritual, satânico, um ritual, e eu começava a dançar com aqueles animais. E logo quando eu acordei, eu vi que eu tava todo sujo com aquele sangue daqueles Meu animais, Deus. né? A boca toda suja. E a partir daí, quando eu acordei, eu olhei, o meu irmão Douglas já estava todo transformado, porque naquela altura ele já estava numa outra dimensão, digamos assim, né? Todo o sacrifício que nós vivíamos, as entidades chamavam por ele. Ele já estava num outro nível maior. Então todas as vezes que nós tínhamos um sacrifício, as entidades chamavam por ele, queria a presença dele ali. E ele já estava ali, já estava, né, naquele processo, né? E aí, a partir daí, eu comecei a perceber, uau, é verdade, eu quero isso, eu vou mergulhar nisso. Meu Deus. Porque as entidades já falavam com o Douglas, né, que ele seria o sucessor do trono, né? Já falava ele seria o sucessor do trono. E eu pensei, eu e o Douglas, nós sempre fomos muito próximos, né? Sempre fomos amigos. Então eu pensei, ele vai ser o sucessor do trono. E eu também vamos ser os maiores bruxão daqui, nós vamos dominar tudo. Então agora ele vai ser o sucessor do trono e eu vou ser ali o braço direito, nós vamos dominar. E a partir daí eu comecei a falar, esse negócio é real. Meu Deus. Vamos mergulhar nisso. É porque até mesmo, até você falou isso sobre a querer ter uma certa autoridade, um certo poder ali. Um certo poder. Uma certa ganância pro lado deste poder. Exatamente. Acaba tomando conta, né, da pessoa. Exatamente. E trazendo a ela a um certo senso de poder. Sim. E eu queria te perguntar uma coisa que às vezes as pessoas não entendem, que estão lá de fora. Dentro da bruxaria, tem níveis diferentes? Quais são eles? Tem níveis. Aqui no Brasil, cultua-se muito, né, o candomblé, a quimbanda, a umbanda, né, que eles cultuam muito esses demônios cujo nome Exu Caveira, Zé Pilintra, Preto Velho. Esses demônios são pequenos, né, são pequenos e fracos, como meu irmão costuma muito dizer, são pequenos e fracos. Esses demônios são espíritos no qual, quando ele entra na vida da pessoa, eles tentam colocar ali uma dor nas costas da pessoa, ali uma dor de cabeça, ali são esses demônios, né? São considerados uns níveis menores, né? Sim. Já tem outros demônios na casca maior, que seria da entidade de Beelzebu, da linhagem de Beelzebu, Astaroth, né? Gangará, Etibé, Egungun. Então já são da linhagem mais alta, né? São já demônios africanos, egípcios. E sim, já são demônios um pouco, né, maiores, que já vêm para matar, roubar, destruir, né? Ele já tem um alvo, né? Quando ele entra na vida da pessoa, ele já quer fazer uma morte prematura, entendeu? Então já são demônios um pouco maiores. E qual que era os demônios ou a entidade que regia ali onde você morava, onde você servia, entre aspas?
Então, é muito interessante isso, porque meu pai, ele sempre foi um dos bruxos muito procurado, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Pelo fato nós sermos descendentes africanos, ele trouxe a magia negra da África para o Brasil. Meu Deus. Ele trouxe, os ancestrais dele trouxeram, né? Então, esses demônios, esses espíritos no qual nós estamos éramos acostumados, né, a cultuar, são demônios africanos, já são demônios na linhagem mais, né, mais aprofundada da bruxaria, né, já são algo mais pesado, uns demônios mais africanos. Esses são os demônios que, aqui no Brasil, nenhum demônio são comparado a esses, né, são demônios mais trevosos, né, são os demônios da linhagem africana, egípcia, indiana, são demônios, né, mais trevosos. E tem alguma relação, assim, um mistério entre a data de nascimento e o nome na bruxaria? Tem algo assim? Então, o demônio, na verdade, ele não sabe nada sobre você. Quando você é um cristão, o demônio não sabe nada da vida de um cristão. Meu Deus. O demônio, ele não tem acesso à vida de um cristão. O demônio, ele vai ter acesso à vida de alguém que já está lá no meio da bruxaria. O demônio, ele vai ter acesso a quem já se entregou a ele. Então ele tem aquele, digamos, entre aspas, poder. Na verdade, ele não tem poder para nada. Quem tem poder é o Senhor Jesus Cristo. Eita, glória. Né? É a palavra que tem poder. É o verbo. É ele que tem poder. Glória a Deus. Né? É isso. O demônio não pode nada, na verdade. Quem pode é o Senhor Jesus Cristo. Mas aqui o demônio, ele consegue manipular a vida daquele que já se entregou para ele. Meu Deus. Então, em relação ao nome e data, o demônio só vai ter acesso àquilo que ele sabe. Quando alguém pega o nome e sobrenome de uma pessoa e faz um sacrifício, um ritual e coloca nas mãos do demônio, ali nos pés da entidade, como nós falamos, né, no pé ali do assentamento, né? E aí sim ele vai ter acesso por causa do cordão umbilical. Olha pra você ver. Entende? Então, por causa do cordão umbilical, do pai, da mãe, né, ali da mãe, na verdade. Então, o demônio, ele vai ter acesso àquela pessoa, aquele nome e sobrenome, mediante tudo aquilo que ele sabe, mediante aquilo que você entregou para ele. Meu Deus. Entende? E quando eles vão fazer, tipo assim, alguém vai lá pedir um ritual, pedir algo para fazer, costuma da entidade pedir esse umbigo, que às vezes a mãe guarda, né? Às vezes a mãe, né, costuma dele pedir? Muito. Costuma sim. Quando ele tem acesso àquele cordão umbilical, né? Ele tem acesso a entrar. É uma ligação. É uma ponto, né, de ligação. acesso. É a porta que ele precisa, né? Também o nome completo, né? O nome completo da pessoa, a data de nascimento. É tanto que um certo dia nós estávamos num ritual, nós estávamos ali, era uma festa, né? Ali nós falamos, né, que festa de Exu, de um espírito, e ali, creio eu que meu irmão já até contou isso para vocês, e uma mulher chegou pedindo para poder fazer algo com duas outras mulheres, e as duas eram cristãs. Então ele ofereceu algo para aquele demônio fazer para aquelas mulheres, e o demônio falou para ela: me dá o nome e sobrenome, a data de nascimento. A mulher estava com todo o relatório, tudo sobre a vida daquelas mulheres, a mulher estava na mão. Olha pra você ver. Entregou nos pés da entidade, a entidade falou: olha, agora vai, coloca isso e isso naquela encruzilhada, naquela esquina que eles passam por lá, e nós vamos pegar eles. Meu Deus. Então, a partir do momento que o demônio tem acesso, né, ao nome, ao sobrenome, ao cordão umbilical, e ele já consegue ter ali facilidade, a porta de acesso, né? Meu Deus. E você falou aí sobre os dois nomes. E esses dois nomes que ele colocou lá, deu certo ou não deu certo? Então, um deu certo, porque, segundo a entidade, ela conhecia os passos dessa pessoa dentro e fora da igreja. Olha pra você. Porque quando você tá dentro da palavra e vive a palavra, nada pode. Verdade.
O demônio não tem acesso. Mas quando você se diz ser cristão e brinca com as coisas de Deus, aí tem que tomar cuidado. Aí tem que vigiar, porque os demônios não brincam, né? Verdade. A própria Bíblia vai dizer que o inimigo da nossa alma, em 2 Pedro, vai dizer, ele fica ao nosso derredor, bramando como um leão. Bramando como um leão, 24 horas ao nosso derredor. Derredor quer dizer que ele não tem acesso a você. Quem não tem acesso a você tem que se contentar com o derredor. Mas quem tem acesso, já diz o salmista, fica ao nosso redor, acampa anjos de Deus. Verdade. Né? Mas eu acho lindo isso porque quando o demônio olha para um cristão genuíno, ele brama como um leão, mas ele olha para nós e vê o leão da tribo de Judá. Então ele não pode nada contra nós. Glória a Deus. Né? Isso que você falou é tão importante, cara, que se a gente pegar a Bíblia, né, e analisar o que tá escrito ali, é o que você acabou de dizer. Diz lá o quê? Que o nosso inimigo fica ao nosso derredor, bramando como um leão. Como um leão. Ele não é o leão. Não é o leão. Então ele sempre vai tentar copiar aquilo que o Senhor tenta fazer. Exatamente. Mas ele sempre quer se passar por uma coisa que ele não é. Exato. Eu costumo dizer aqui que o inimigo ele tem dois grandes objetivos. Além de ceifar vidas e levar para o inferno. Ele, para uma pessoa, se a pessoa não acredita nele, para ele tá valendo. Para ele é o melhor dos mundos é uma pessoa não acreditar que o céu nem o inferno existe. Porque se elas não acreditarem, elas não vão viver uma vida preparadas para aquele momento. Sim, exatamente. Então, ele tenta manter essa marra de não existência. É por isso que existem muitos céticos, muito ateu, muitas pessoas que não acreditam. E se ele não consegue manter essa posição da não existência, o segundo ponto dele é o quê? Já que você sabe que eu existo, então agora você tem que saber que eu sou poderoso e eu quero te colocar medo. Então, se ele não consegue manter a não existência, ele passa para as pessoas como se ele tivesse poder e se ele tivesse domínio sobre aquela pessoa, a ponto da pessoa ter medo contra ela. Sim. Medo dele. Só que para um cristão verdadeiro sabe que não precisa temer. Porque o Senhor, é o que você disse, envia anjos para guardar ao nosso redor, para acampar ao nosso redor, para proteger, para guardar. E isso acaba dando a gente uma proteção divina. E isso que eu queria te perguntar. No momento em que vocês estavam ali, qual era o sentimento que bradava nos seus corações? Então eu falo envolvido ali na bruxaria mesmo. Vocês se sentiam protegidos ou vocês eram acuados pelo medo? Como é que era o clima, a situação lá? Aquela sensação era prazerosa, digamos assim. Podemos dizer prazerosa. Nós sentíamos poderosos. Sentíamos que nós tínhamos a magia na nossa mão, nós tínhamos o Ebodum na nossa mão, nós tínhamos o poder, o domínio sobre aquelas entidades. Então, o que nós mandarmos eles faziam, mediante o sacrifício, o pacto que nós fazíamos com eles. Então, nós sentíamos os maiorais, digamos assim, né? O nariz em pé. Então, porque todo bruxo, ele se sente assim. Todo bruxo se sente assim. Todo bruxo se sente o maioral. Você nunca vai ver um bruxo cabisbaixo. Você nunca vai ver. Você vai sempre ver um bruxo achando que ele é maior que qualquer outra pessoa. Porque ele acha que ele tem o poder, o domínio das trevas nas mãos. Então ele pensa, né, que pode o que quiser. Então o sentimento que nós sentimos naquele tempo, principalmente nós que era filho do dono do templo, era filho do bruxo. Então aonde nós entrávamos era bajulado, aonde nós entrávamos, pessoas queriam sentar na nossa mesa, pessoas queriam andar conosco, né? Então, qualquer lugar que nós entrávamos na bruxaria que falava que nós éramos filho da tal pessoa, um dos maiores bruxos, as pessoas ficavam assim. O tratamento era diferente. Era diferente. Se deixasse até tapete vermelho, colocava no chão pra gente passar. Porque é respeitado. Porque a linhagem da bruxaria, a linhagem que nós víamos, não é qualquer lugar no Brasil. Era demônios pesados que nós cultuávamos. Entende? É linhagem de Beelzebul, Astarote, Egungun, Gangará.
Exulalu, Beelzebub. Então, era demônios que... Nível alto. Nível alto, não era qualquer lugar, não é qualquer esquina que você via aqui no Brasil. Verdade. Então, quando nós chegávamos em um ambiente, era um tratamento diferente. Então, o ego já ia lá em cima. Então, a sensação, o sentimento era de poder. Verdade. Você falou algo interessante aí sobre o demônio não ter acesso sobre quem vive mediante a palavra de Deus. Eu lembro que eu li um livro uma vez, ele chama da Rebecca Brown, não sei se você já viu, né, Libertando os Cativos. Sim. E ela conta um fato lá muito interessante. Ela fala assim que ela era uma das maiores bruxas dos Estados Unidos, né? E eles foram fazer um trabalho para uma família de cristãos que estavam lá, só que estavam atrapalhando muito, né, eles, porque estavam convertendo muitos bruxos, inclusive muitas pessoas. Sim. E aí eles fizeram ali uma projeção astral, reuniram os bruxos e foram na casa desse cristão. E ela fala que quando ela chegou lá, ela viu uma espécie de anjo, né, que ela cita no livro, ela fala assim, ó, anjo zelo. Eles estavam entrelaçados sobre a casa, de mãos dadas assim. Sim. De mãos dadas em redor da casa. E na hora que eles tentavam entrar, eles batiam e voltavam. Entrava, batia e voltava. E ela falou, ficou muito maravilhada, porque ela achava que o maior poder era o que estava com ela. Estava com ela, exato. E quando ela viu essa família aí, né, com esses anjos ao redor da casa dela, não deixando o diabo entrar, não deixando, né, que faz algo sobre a vida delas, isso me mexeu muito. Por quê? Aí ela fala algo no livro, falou assim, talvez aquela família que foi atacada aquela noite, elas nunca vão saber do que aconteceu essa noite. Que é aí que entra os livramentos que o Senhor nos dá sem saber. Sem saber. Aquela família estava dormindo, mas era para ter morrido. Né? Mas Exatamente. O Senhor estava ali guardando. E às vezes elas nunca vão saber. Mas aquela mulher que estava lá, ela soube que existe um poder maior. Na bruxaria é assim? Eles acham que o maior poder é o deles? Sim. Sempre. Os bruxos sempre vão pensar, sempre vão acreditar que o que estão com ele é maior. Porque na bruxaria, ou você é bruxo, ou de verdade, ou você tem um ebodum nas mãos, ou você mergulha de fato nas trevas, ou um outro bruxo te mata. Então você não pode ficar de cara limpa. No mundo espiritual você não pode chegar de cara limpa, senão você apanha. Verdade. O mundo espiritual é mais sério do que nós imaginamos. Mais real, né? É mais real. Se você vir de cara limpa, você vai apanhar, você vai morrer. Então, os bruxos, sim, eles creem, eles acreditam que o poder que está do lado deles é sempre maior. Sempre maior. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou aí sobre alguns rituais e alguns que você participou. Teve mais algum que te marcou, ou você fez, ou você participou, ou seu pai fez, que você falou, opa, olha o que está acontecendo aqui. Que te chamou a atenção a ponto de você achar aquilo ali diferente ou perigoso para estar? Sim. De todas as experiências, várias experiências que nós tivemos, uma delas foi numa cidade no interior aqui de Minas, não sei se vocês conhecem, Conselheiro Lafayette. Sim, conheço. No qual estávamos eu, meu irmão, meu pai e mais 2 homens. Esses 2 homens, eles eram da mesma família, eram um tio e um sobrinho. E ali eles fizeram um ritual. Ali nós estávamos fazendo um sacrifício a Beelzebub para que eles tivessem fama, que eles tivessem uma vida financeira, né, boa. Eles queriam abrir uma grande empresa. Então ali eles queriam ter sucesso na vida financeira. Então aquele foi um dos maiores rituais. Tinha ali animais, bode, porco. Então fizemos um sacrifício no qual aqueles homens teve que comer a carne do animal crua. Eita! E cuspir aquela carne em cima daquela entidade. Em cima, aquele pacto de sangue. Teve que cuspir em cima de um assentamento. Como é que eu posso explicar? O assentamento é uma imagem. É uma imagem. Tinha ali uma imagem da entidade. E na hora que nós invocamos aquele demônio, nós colocamos... Embaixo havia como é que eu posso explicar? O obi. Havia aqueles objetos, uns animais
Nós já tínhamos utensílios sacrificado ali, né? tudo ali. E colocamos por cima, uma palha. Como se fosse, como eu posso explicar, como se fosse uma toalha assim de palha. Um manto, né? Um manto de palha. E começamos a invocar aquele demônio. E aquele demônio começou a se levantar. Começou a se levantar e começou a passear no meio do terreiro. E ali começávamos a jogar o sangue, tinha algumas outras coisas, né, que jogávamos ali, invocávamos eles. E aquele foi um dia que era, se eu não me engano, ali já era quase 1h da manhã. Então nós passamos a noite toda, a madrugada toda, invocando aquele demônio, para aquela situação se concretizar. Não deu pouco tempo, aqueles homens ligou para papai dizendo: olha, assinamos um grande contrato milionário. Olha pra você ver. Esse foi um dos maiores rituais que nós fizemos. E é sempre bom a gente frisar aqui, porque às vezes a pessoa vê esse episódio, vê o que a gente tá falando aqui, e ela fala: opa, eu tô numa miséria aqui, eu vou ir pra esse lado. O intuito desse podcast não é exaltar e nem levantar essa bola. Exato. É porque eu acredito, eu não preciso nem te perguntar, eu tenho a certeza que a consequência que esses caras receberam por ter recebido isso foi muito pior. Então, cara, uma prosperidade que não envolve o Senhor Jesus não é uma prosperidade. Exato. Uma prosperidade que não envolve o trabalho e o mover do Senhor tem consequências cruéis. Por quê? Porque o inimigo, ele sempre vai te cobrar mais do que está disposto a pagar. Exatamente. E ele sempre vai te entregar menos que você pediu. Exatamente. Você tocou num ponto-chave. Algo que você falou muito interessante. A prosperidade. Essa falsa prosperidade. Porque você é próspero com Cristo. E a prosperidade, ela é um espírito que acompanha a unção. Eita. Então, quando você está cheio do Espírito Santo, quando você tem a unção, a prosperidade divina te acompanha. Te acompanha. E algo que você tocou num assunto muito interessante, porque as pessoas buscam a fama, né? Busca a vida financeira. Então, a palavra vai nos relatar, a palavra nos diz que o salário do pecado é a morte. Então, naquele dia, eles buscaram algo que não agradou a Deus, o pecado. Mas a consequência veio. Pergunta como eles estão hoje. Na miséria. Não adiantou nada. Não adiantou nada. Porque é uma falsa prosperidade. Porque o inimigo te oferece isso. O prato te oferece isso. No momento é bom, no momento é prazeroso, mas quando ele te pega, aí acaba tudo. Dá com uma mão e tira com duas. Dá com uma mão e tira com duas, exatamente. Uma vez até o Luciano Subirá, ele disse algo poderoso. Ele disse assim: o diabo, ele é mau e paga muito mal os seus súditos, né? E realmente é, né? O diabo, ele chega a humilhar as pessoas. O que as pessoas fazem chega exatamente. A ser absurdo de humilhação, de ter que a pessoa fazer isso aí, comer uma carne viva, ter que beber sangue. Olha que coisa, que humilhação, né? Exato. E o Senhor, ele é bom e paga bem, né? Pra você ver como que a nossa vida, qualidade de vida, ela é boa. Queria te perguntar, Alexandre, você chegou a fazer algum pacto com o diabo? Você chegou a fazer uma aliança assim de sangue com ele? Sim, não só eu, mas todos os meus irmãos, toda a nossa família. Meu Deus. Né? Tivemos que fazer um pacto. Quando nós nascemos, né, na verdade, papai já nos apresentou. Já nos consagrou para aquelas entidades. Assim como apresenta na igreja? Exatamente, assim como apresenta na igreja. Porque vem de geração em geração, né? Então veio dos meus tataravós, pros meus bisavós, pros meus avós, pro meu pai, viria pros meus irmãos mais velhos, até chegar em mim, que sou o mais novo, né? Sou caçula. Então até que Cristo chegue, né? Até que Cristo chega e quebra todo esse pacto, quebra todo esse vínculo. Né? Porque a Bíblia diz em 2 João capítulo 3, versículo 8, e para isso se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo, né? Então, até que chega Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus chega, aí o laço é quebrado. Então fizemos um pacto com Beuzebu, com Exulalu, fizemos um pacto, né, com aqueles demônios, nos consagramos, nos apresentamos a servir eles, né?
Então, não só eu, com toda a minha família, toda a nossa casa, nós fizemos esse pacto, essa aliança com eles. E deixa eu te perguntar, no local onde vocês cultuavam essas entidades, tinha livros de feitiços que era da sua, que você conhecia, que você tinha acesso? Tinha muitos livros. Nossa casa, nosso pai tem uma biblioteca lá, na verdade, né? Milhares de livros. Inclusive um deles era a Bíblia, no qual o meu irmão conta um pouco da história dele, porque todo bruxo, quem é bruxo de verdade sabe que, independente dos demônios que eles cultuam, sempre haverá um Deus criador. O bruxo que é bruxo sabe que existe um Deus criador. Então o nosso pai, ele sempre nos ensinou que existe um Deus criador. Olha pra você, dentro do terreiro. Dentro da bruxaria, dentro do terreiro. Então é tanto que quando meu irmão viveu uma das grandes experiências dele, a Bíblia no qual ele leu, estava na biblioteca de papai. Então tinha vários livros de bruxaria, vários, Oriki. Tinha um livro que chama Oriki de Lalu, que é uma das maiores bruxarias, né? Oriki é como traduzindo do idioma deles, né, de Yorubá. Oriki quer dizer oração, quer dizer reza, né? Então tem um livro no qual ensina a invocar, né, ensina a cultuar os demônios. Lá tem vários tipos de livros. Meu Deus. Eu vi lá que você chegou a morar no Dubai. É isso mesmo? Pela graça e misericórdia de Deus, né? Deus deu a graça de levar-nos a alguns países. Moramos sim em Dubai. Foi uma experiência incrível, no qual Deus, né, pelo intermédio do Espírito Santo, nos encheu com o dom de falar outros idiomas, e Deus nos guiava para pregar, né? Pregar para os árabes, para os muçulmanos. Então Deus nos ensinou a falar alguns idiomas, nos deu a graça de conhecer outros países. Quando você morou lá, você já tinha convertido? Já tinha me convertido. Já tinha me convertido para a honra e glória do Senhor Jesus. Pisei naquela terra, era promessa de Deus que nós íamos pisar em outras terras, em outras nações para levar a palavra de Deus. E fomos para Portugal, para Madrid, fomos para Dubai, Deus deu a graça, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Antes de entrar nesse assunto aí, como Jesus te encontrou, como que foi isso aí, né? Nós vamos entrar nos patrocinadores, amém? Nós temos como patrocinador aqui a Estamparia King, alguém que vem trabalhando, né, com roupas para trazer uma melhor qualidade e preço justo. Alexander, nós que estamos na frente da igreja, a gente sempre procura alguém de confiança. Sim. Que possa fazer as camisas. Agora nós temos a Estamparia King. Você que precisa fazer uma camisa para o seu evento, uma camisa personalizada lá para sua igreja, entre em contato com a Estamparia King, que eu tenho certeza que eles vão te atender com muito carinho e trazer o que não acha no mercado, viu, Alex? Tem coisa que você não acha no mercado. Sensacional. É qualidade e preço justo. Então, muito precisou, bom. Estamparia King. Agora eu quero falar pra você que deu uma fome aí. Cara, quero falar sobre a Doceria King. Essa que tem a sua linha dentro de bombons, dentro de bolo de festa, docinho. Você que quer fazer uma festa de aniversário, não tem outro lugar. Doceria King vai te dar um suporte que você precisa para fazer uma festa que vai preencher tudo aquilo que você tem como expectativa. E hoje, Alexandre, a Doceria King mandou pra gente aqui alguns bombons que a gente vai te dar pra você aqui experimentar. Muito bom. Então já quiser abrir aí, que já comer, tem um pra você aqui. Tem pro Dark também. Tem pro Pastor Douglas. Pega aqui, Pastor Douglas. Pode ficar à vontade. E eu quero que você experimenta aí e você já dá o feedback ao vivo aqui pra gente. Bom demais, hein? Vamos experimentar aqui. Dá o feedback pra nós. Eu vou falar com você que eu vou te acompanhar, viu? Que eu já conheço, eu já sei que é bom. Bom demais, hein? Não, olha a textura disso, gente. Ó. Olha. Olha. Muito bom. Meu Deus, muito bom. Então, pessoal, você aí que quer contatar a Doceria King, tá passando aqui em volta aqui o Instagram, o telefone de WhatsApp.
Quem vai te atender lá vai ser a Raíra. Eu tenho certeza que todas as informações você vai sanar por lá. Então, se você precisar de doce, bolo para festa, docinho, toda essa parte de confeitaria, ela está aqui para te atender. Doceria King, eternizando momentos. Verdade. E nós abrimos recentemente, galera, uma nova área no nosso YouTube, que é você fazendo parte do nosso canal de membros. Olha para você que coisa legal. Talvez você quer abençoar esse podcast, talvez você tenha sido abençoado, né? Com esses conteúdos, né? Que a gente tem colocado, tem te abençoado. E às vezes você quer abençoar, porque isso é um princípio da honra, né, Alex? Quando você recebe, mas você também não deixa reter em você, né? Você abençoa. Então você quer abençoar esse projeto, nós estamos aí, né, com um colaborador aí do reino, alguém que vem trazendo aí, né, um investimento aqui no podcast, para que nós podemos trazer mais estrutura, mais pessoas, para que você possa vir. Às vezes as pessoas falam assim, né, o Alex, mas vocês estão cobrando, mas não é isso, galera. Né? Isso aqui é o investimento que a gente faz. Essas câmeras, isso aqui, tudo aqui é um investimento. A gente não chega no cara e fala assim, não, Jesus pagou o preço na cruz. Ele vai falar, beleza, legal, mas é tanto. Então hoje, infelizmente, para a gente se movimentar nesse mundo físico, a gente temos esses empecilhos, né? A gente tem essas coisas, né, que é o dinheiro, e que faz a gente fazer esse conteúdo legal, né, trazer essas pessoas bacanas, através, infelizmente, né, que o dinheiro ele traz esse recurso. Então eu quero pedir para você, né, não é pagando, né, é abençoando, para que isso aqui possa crescer mais, para que nós podemos postar mais conteúdos para você e a sua família ser edificada. Então, nós vamos deixar aqui, né, todos os pacotes que a gente tem, né, desde o menor ao maior, para que você possa abençoar. E lembrando que o menor, ele é só R$ 4,99. Cara, é R$5. R$5 é muito pouco, entendeu? É um valor simbólico, mas que você possa entender o princípio da honra e assim também prosperar. É isso aí. Quero falar com você agora que tem problemas com a internet. Cara, quem nunca, Alex, teve problema com a internet? Verdade. Tá lá assistindo um filme, tá lá baixando um conteúdo, tá lá assistindo o GJCast e o vídeo trava. Então seus problemas acabaram. Não tem outra melhor. Implantar Telecom, a melhor provedora de internet que eu conheço. Então você que quiser, tá passando raiva aí com essas operadoras, que só tem nome, sai fora delas. Vem para Implantar Telecom e os seus problemas vão acabar. A internet de quem não pode parar. Aqui vai estar passando todo o Instagram deles, o telefone de contato. Lá você tem acesso aos planos, aos pacotes. E você vai pegar um que é de acordo com a sua preferência. Os técnicos estão 24 horas de prontidão para poder sanar todos os seus problemas e todas as suas dúvidas. Então precisou de trocar de internet, você não vai arrepender. Internet não tem outra. Implantar Telecom. A internet de quem não pode parar. Meu Deus. E voltando aqui ao assunto, né? Agora o nosso amigo Alexander, ele vai dizer, né? Como Jesus te encontrou, meu amigo. Como que ele transformou, né? Assim como a palavra diz, tirou você das trevas e transportou você para essa maravilhosa luz. Esse foi um dia que marcou minha vida, né? A Bíblia diz que o povo que estava em trevas viu uma grande luz. Eita, né? Isso é forte demais. Isso é lindo. O dia que o Senhor Jesus me encontrou, eu estava no meu quarto e eu estava ali invocando um espírito, estava ali invocando um demônio. Olha só para você ver. E eu tinha ali passado tem um pozinho branco no rosto, que quando nós vamos fazer a bruxaria, nós usávamos, né? E já estava me preparando para fazer ali um ritual ali no meu quarto. Tava pronto para chamar umas entidades, né? Tava ali com aquelas roupas, com aqueles colares grandão de africanos, já tava começando. E bateu na minha porta. Toc, toc. Quando eu olhei, quem que era? Meu irmão Douglas. Eita, glória, varão de profeta. Guerra. Amigo nosso aqui. E aí... alguém que mora no nosso coração. Ele olhou pra mim e falou assim, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Sabe
os demônios que a gente conhece? Eu falei, sim, sei. E ele começou a falar todos os nomes dos demônios, dos espíritos que a gente cultuava. Eu falei, sim, inclusive eu tô chamando ele aqui e você tá me interrompendo. Fala logo o que você quer. E aí ele falou pra mim assim, mano, eu conheci alguém maior que ele. Aí eu, como assim, mano? Aí ele falou pra mim assim, olha, sabe o demônio Gangará, Itibé, Xulalu? Começou a falar o nome de todos os demônios. Eu falei, sei, sim, eu conheço todos eles. O que você quer? Eu conheci alguém maior que ele. Meu Deus. Na hora que ele falou isso, eu pensei, agora ele vai falar o nome de um demônio grande. Agora ele vai falar o nome de alguém que, né, como ele já estava, né, na profundeza da bruxaria, eu falei, ele descobriu alguma coisa e ele vai me ensinar. Meu Deus. Ele falou pra mim assim, conhecer alguém maior que todos eles. Eu, quem, mano? Fala logo. Aí ele, Jesus Cristo de Nazaré. Eita glória. Quando ele falou isso, eu olhei pra cara dele e falei, comecei a rir. Você tá brincando comigo, né? Você não acreditou. Você não tá fazendo isso comigo não, hein? Eu tô aqui no meu canto quieto. Comecei a mergulhar nas trevas porque eu vi que ele também já tava nas trevas. Falei, vai juntar eu e ele, nós vamos ser os bruxão daqui. Nós vamos dominar isso aqui tudo. Aí ele vira pra mim e fala, Jesus Cristo de Nazaré. Eu olhei bem pra cara dele e falei assim, não, você tá brincando comigo. Ele entrou pro meu quarto, fechou a porta e começou a falar de Jesus pra mim. Mano, deixa eu falar pra você. O Jesus que eu conhecia é Jesus totalmente diferente daquela que as pessoas falavam, mano. Porque a gente não podia ouvir crente. A gente não podia ouvir a palavra crente. Nós já tinha raiva de crente. Meu. Porque as pessoas pregavam pra gente um Jesus que só ia mandar a nossa família pro inferno. Só pregava um Jesus que odiava os bruxos. Então a gente não podia ouvir falar Jesus Cristo que a gente tinha pavor. A gente odiava. Quando ele falou pra mim Jesus Cristo, eu falei, não, mano, eu conheci um Jesus diferente, o Jesus da Bíblia. Eu conheci o Jesus da Bíblia, é um Jesus diferente. Michael. É um Jesus, o amor à palavra. Aí eu, o que esse menino tá arrumando? E olhando pra cara dele, o que esse menino tá arrumando? Aí ele, vem cá, deixa eu te contar uma coisa. E começou a ler a Bíblia pra mim, começou a recitar versículos bíblicos. Começou a falar da palavra. Começou a pregar a palavra, a pregar a Bíblia pra mim. E eu olhando bem pra cara dele assim, eu falei, esse menino tá ficando doido. E ele começou a falar, e falava de Jesus, e falava da Bíblia, entoava a Bíblia, e pegou na minha mão. Vamos orar. E orou comigo. Quando ele orou comigo, ele falou assim, Deus, faça com ele aquilo que o Senhor fez comigo. Eita! Quando ele falou isso, eu abri o olho, olhei pra ele e falei, esse menino tá ficando doido. Ele tá Aí ele começou a pregar e começou a orar. E ele Aí eu olhei pra ele, eu vi que o semblante dele já tava mudando, ele tava ficando diferente. Uou. Tava se arrepiando todo e eu falei assim, eu acho que ele tá falando sério mesmo. Aí ele falou, Deus, em nome de Jesus, faça com ele aquilo que o Senhor me revelou. Quando ele falou isso, eu caí de joelhos. Eu não sei o que dobrou os meus joelhos, mas eu caí de joelhos. Quando eu caí de joelho, ele gritou, e todo joelho se dobrará diante do Senhor. Eita. Quando ele falou isso, eu gritei, meu Deus. Quando eu gritei, meu Deus, ele falou, e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Quando ele falou isso, a minha língua embolou. Eu comecei a falar em línguas. O Espírito Santo de Deus me encheu, batizou com o Espírito Santo, me encheu com fogo. O meu quarto foi tomado com a atmosfera. Ele começou a falar em línguas, começou a profetizar. Eu comecei a profetizar. Foi uma coisa extraordinária. Foi um dia que marcou a minha vida, marcou a minha história. E nós começamos a profetizar. E ali Deus usou minha boca para falar com ele. Eu já levantei olhando para ele. Assim te diz o Senhor. E já comecei a profetizar para ele. E ele já começou. Já se converteu profeta. Já converti profetizando. O Espírito Santo de Deus entrou no meu quarto. O Espírito de Deus entrou no meu quarto, me batizou, me deu dons e evidências de línguas. E já o Senhor Jesus já me transformou ali por completo. Ali na hora, eu e meu irmão já começamos a orar, já começamos a jejuar, a ler a palavra. E a partir daí, nós começamos a nossa jornada como cristão. Cara, que experiência. Foi incrível, foi incrível. Porque, às vezes, né, a pessoa passa
na igreja, passa por um período da sua vida sem ter uma experiência, e vocês logo já no início já tem uma experiência, como você mesmo disse, extraordinária. Uma experiência que realmente tem uma força sobrenatural do Senhor te puxando para ela. Aí Sim. prova que ele já tinha um plano na sua vida, um plano na família, da sua família, e o nosso Senhor é lindo. Você talvez que está aqui nos assistindo hoje, Alexandre, eu quero te falar uma coisa. Talvez a gente tenha um conteúdo cristão aqui, a gente faz um conteúdo cristão aqui, mas pode ser que existem pessoas de outras crenças, Sim. de outras religiões, que também acompanham por gostar de saber de algum dos testemunhos, daquilo que as pessoas falam aqui. E talvez você está nos assistindo agora e você não sabe como sair, você não sabe como chegar nesse Deus. O nosso Deus, ele abriu as portas para você ter o acesso a ele. Então, Exatamente. Se você se ajoelhar aí agora, se você começar a clamar o nome do Senhor Jesus, ele vai se revelar a você. Talvez você está passando por uma tribulação, por um problema, e você se sente preso. O Senhor, ele pode te libertar, te tornar uma pessoa livre em Cristo Jesus. Acredite nisso. E eu quero te perguntar uma coisa, porque imagina só, você agora de um ex-bruxo, de alguém completamente envolvido na bruxaria, Sim. com uma família toda envolvida na bruxaria, como é que ficou o relacionamento com seu pai, com seus irmãos que ainda estavam na bruxaria? Foi um momento muito delicado, né? Papai, ele foi pro sítio dele, né? Saiu de casa, ficou um tempo fora, mas no início ele não aceitou muito, né? Porque tudo ali na bruxaria, tava eu e meu irmão Douglas com ele, né? Ali, bem dizemos, entre aspas, nós éramos ali o braço direito dele. Então todos os rituais, toda a bruxaria, todo o pacto, todo o sacrifício, nós estávamos com ele. Sim. Né? Então ele não aceitou, né? No início ele não aceitou muito. Não estava compreendendo que perdeu 2 grandes fiéis ali dele, né? Mas os nossos irmãos também ficaram muito, né? Ficaram meio chateados, né? Mas hoje em dia, aonde o Senhor Jesus Cristo chega, o mal tem que sair. Verdade. Né? Independente ali, a Bíblia já diz que quando Jesus estava na mesa com os discípulos, que ele anuncia a traição, né? Quando era Judas, o homem pecador, estava na mesa, porque a graça permite o pecador assentar na mesa, permite o homem assentar na mesa, né? Mas quando foi Satanás, a primeira coisa que ele fez foi se levantar e se retirar da mesa, porque a mesa que Jesus é o centro, o diabo não fica. Não consegue ficar. O diabo não fica. Então, todas as vezes quando nós chegamos perto da nossa família, aqueles demônios não enxergam o Douglas, nem o Alexandre, enxerga a luz de Cristo. Eita! Enxerga o Espírito Santo. Glória. Aonde está o Espírito Santo, não há demônio que fica. Aonde está Jesus, o mal não pode ficar. Então, quando nós chegamos no meio da nossa família, o mal que tentar contra... Não fica. Como né? diz um grande amigo nosso, apanha fogo. Apanha fogo. O demônio que cruzar o seu caminho vai apanhar fogo. Então, quando homens e mulheres de Deus chegam cheio do Espírito Santo, o demônio tem que bater de retirada, então aí a paz reina. Não há porque as pessoas, né, confundem. Não há uma guerra entre a luz e as trevas. Não. Quando a luz ela chega, as trevas não têm opção, elas têm que sair. Tem que bater de retirada. Você chega num quarto escuro, você acende a luz, a treva, hoje eu vou brigar com a luz. Não dá. Não, ela vai se acender. Por quê? Porque a luz sempre prevalece, as trevas têm que se retroceder. Tem uma frase muito boa que eu já ouvi, que eu gosto muito, que quando a igreja do Senhor retrocede, as trevas avançam. Exatamente. Então, ele só ganha espaço hoje na política, né, nas mídias sociais,
né, nos cargos relevantes, é por quê? É porque os filhos da luz estão retrocedendo, não estão ocupando o lugar que devia ocupar. Exatamente. Então, as trevas apostam daquilo que a luz não quer. E é por isso que a gente precisamos, né, sempre avançar em conhecer quem é Jesus. Exato. E foi assim na sua vida, né? Como que você começou a conhecer Jesus? Você começou a ler a Bíblia? Como é que foi esse mistério aí? Você começou a ler a Bíblia? Como é que foi os enrolar aí? Exatamente. Então, antes de responder essa pergunta, você tocou num ponto muito interessante, que você disse que quando os filhos da luz, né, eles retrocedem, né, as trevas entram, né? Muito interessante porque muitas pessoas nos perguntam se a bruxaria pega no cristão. Eita. Muita gente nos pergunta isso. E eu digo pra você, a bruxaria pega no cristão? Sim, pega. A bruxaria pega no cristão. Por quê? Se você diz ser cristão, tá dentro da igreja, mas tá praticando aquilo que nós falamos no hebraico, que é o Lashon Hará, que é as más línguas, as más conversações, a fofoca, você tá abrindo porta à legalidade para uma bruxaria entrar. Meu Deus. Tá entendendo? Então, quando você diz ser cristão e fala mal do irmão, faz a fofoca, o irmão caiu, o irmão pecou, e você, ao invés de estender as mãos, está estendendo a língua, o Lashon Hará, como dizemos no hebraico, né, as más conversações, você está abrindo uma legalidade para a bruxaria entrar. Aí entra isso que você disse. Os filhos da luz estão retrocedendo e estão dando legalidade para as trevas. Meu Deus. Então, tá indo pro site de fofocas, tá indo pro Facebook, pro Instagram falar mal do irmão. Então, quando o cristão, a pessoa diz ser cristão e tá dando legalidade, aí sim a treva vai entrar. Então, isso que você falou é muito interessante. Entendeu? E respondendo a sua pergunta, né? Eu conheci Jesus quando, naquele mesmo dia, no meu quarto, que o meu irmão começou a pregar a Bíblia para mim, começou a recitar os versículos bíblicos, eu vi que havia algo diferente. Eu vi que a palavra, a luz, era aquilo que acalmava o meu espírito. Eita. Era o bálsamo. Era aquilo que eu precisava. É algo diferente que eu lia dos outros livros de bruxaria. Algo que eu lia diferente de Oriki de Lalu, Oriki de qualquer outro demônio. Quando eu abria a Bíblia, que eu lia a palavra, que eu via que a palavra entrava dentro de mim, aquele refrigério, é como o salmista vai dizer, refrigera a minha alma. É a palavra que sara, que liberta, que cura, que transforma. Eita. Quando a luz da palavra entra, aí não há demônio, não há depressão, não há nada que pode prevalecer. E me conta aí como é que esse mistério aí do salmo em hebraico. Isso foi muito lindo, que algo que eu orei a Deus, né? Eu nunca tive um professor de hebraico, nunca estudei, nunca comprei cursos. Confesso que teve até uma época, há uns 3 ou 4 anos atrás, que eu entrei em contato com um professor de hebraico, e ele disse pra mim, você tem teologia? Eu falei, não tenho. Meu Deus. E ele parou de me responder. Olha. Não quis me atender, não quis me dar aula, porque eu não tinha teologia. E eu falei assim, tá bom. A minha teologia é o joelho. Vou pro joelho. Tá. Fui pro meu quarto, orei e falei, pai, eu quero pregar a sua palavra em hebraico. Me ensina. E aí, eu lembro que eu estava numa igreja de um grande homem de Deus, pastor Emerson. Deus abençoe a vida dele. Ele falou para mim, seu profeta, você vai pregar na quinta-feira. Eu falei, meu Deus, nunca tinha pregado na vida. Eu falei com meu irmão, mano, eu vou pregar quinta-feira, o que eu vou pregar? Me ajuda aí. Aí meu irmão falou pra mim assim, olha, quem que você gosta da Bíblia? Qual é o personagem que você gosta da Bíblia? Eu falei, olha, eu gosto muito de José, Elias, gosto muito de Davi, sou apaixonado com a história de Davi. Ele, pois é, então, vai lá no livro de Samuel, lê a história de Davi, lê lá o capítulo 16, né, que ele é ungido e tal. Beleza.
E eu falei assim, Deus, eu quero pregar em hebraico. Davi salmodiano, Salmos 23 em hebraico. E aí eu dobrei o joelho e comecei, Adonai roi lo esar. Ben yodershi yachbitsani. Al memenochot sanachleni. Nashi yeshover yamichem. Hem agalisedir leman shemo. Lo chaycha kiyat haimadi. Shiftecha omashitecha emadecha. E o Espírito Santo de Deus começou a me encher. Meu. Eita! E o hebraico foi saindo espontâneo. My Foi saindo. E eu comecei a pregar os Salmos 23 em hebraico. Comecei a pregar a história de Davi em hebraico. E Deus foi me dando a graça. Foi me dando a graça de aprofundar. E eu comecei a pesquisar sozinho. Comecei a orar. A clamar pelo Espírito Santo. Porque em Atos 2, né, a vinda do Espírito Santo, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio um vento veemente impetuoso e encheu a casa de glória. Ali foi o derramamento do Espírito Santo. Ali foi o derramamento das línguas das nações. Ali eles começaram a falar em línguas como o Espírito Santo concedia. Eita! Então, o que aconteceu na minha vida foi o que aconteceu em Atos. O Espírito Santo de Deus me encheu e me deu o dom de línguas das nações. Eita glória. Então, é algo que eu glorifico muito a Deus por esse dom que Deus me deu. Sem fazer nenhuma aula. Sem fazer nenhuma aula. O Espírito Santo de Deus me dando a sabedoria da palavra e do hebraico. Isso também é uma confirmação, né? A Bíblia diz, né? Que, você citou bem aí, Atos 2, né, que eles falavam em idiomas e as pessoas compreendiam conforme a sua língua. Conforme a sua língua. Então, além das línguas estranhas que o Espírito Santo concedeu, ele também concedeu as línguas, né, nacionais e também as internacionais. Porque tinha pessoa lá de todo lado. Exatamente. E eles escutavam, a pessoa falava uma coisa, ela escutava na língua delas, entendiam. Exatamente. Né? Então há também um dom, né, que o Espírito ele ministra de outras línguas, de aprender outras línguas através dele. E não foi o seu caso, né? Daquele dia que seu irmão apresentou Jesus, né, você já começou a ser batizado pelo Espírito Santo e tal, e ele trouxe essa graça para você, né, de conhecer outras línguas, não somente a dos anjos, não somente as de fogo, mas também as línguas internacionais, né, de outros países. Nações. Isso é lindo. E você não vê muito isso, né? Isso é muito raro. Exatamente. E depois você se converteu, seu irmão também já tinha se convertido. E isso começou a contagiar. Exato. Aí chegou na sua mãe. Como que foi essa história? A conversão da minha mãe foi muito lindo. Foi muito forte. Meu irmão, ele estava na igreja, ele estava no culto. E ele chegou em casa, ele viu minha mãe muito triste. Ele viu minha mãe chorando. E ele perguntou à minha mãe o que estava acontecendo, né? Foi ali uma briga de casal, né? Entre ela e o papai. Tinha discutido e tal. E meu irmão falou assim, olha mãe, eu não quero ver mais a senhora assim. Não quero ver mais a senhora assim. E começou a pregar para ela. Olha, eu conheci o Jesus. E minha mãe na hora falou, você tá maluco? Não fala isso comigo não, que seu pai vai matar. Não fala isso não. Como é que eu vou falar de Jesus aqui? Como é que eu posso ir para Jesus? Porque minha mãe, né, é a esposa do bruxo. É a bruxa. Verdade. Né? Então como é que ela vai servir Jesus e meu pai, como é que meu pai ia fazer, né? Então ele falou, olha mãe, não se preocupa, não se preocupa. O Senhor Jesus vai entrar na situação e vai fazer algo extraordinário aqui, vamos comigo. Começou a pregar para minha mãe. Levou minha mãe nos cultos, escondido. Isso escondido. Escondido do meu pai. Escondido. Até que ele foi e lá Deus usou muito, muito meu irmão para poder falar com ela, né? Ela começou a ler a palavra. O Senhor Jesus teve um encontro com ela, foi extraordinário. A conversão da minha mãe foi muito linda. E teve mais alguém que se converteu? E teve mais, sim, meu irmão. E não para daí, né? Meu irmão, na hora que meu irmão recebeu o Espírito Santo, recebeu que Jesus era a solução da nossa família, ele foi pregando para todo mundo, né? Ele foi, eu vou levar Jesus para casa. É como ele sempre prega, né? Pega Jesus e leva para casa. A partir do momento que Jesus entra na sua casa, irmão, não tem como. O mal tem que sair. Não tem como, o mal tem que sair, né? Então, a partir do momento que ele tá sempre à porta, né, Eliseu? Estou à porta, né? E bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Nós permitimos o Senhor Jesus entrar.
Eu não largo esse Jesus por nada nesse mundo, né? Então, Jesus entrou, tá reinando, fez a obra na minha vida, para a glória do Senhor Jesus, fez a obra na vida da minha mãe, das minhas irmãs também, já tem uma irmã também, que meu irmão também já foi ali, pregou para ela, né? Nós estamos tendo a graça, sempre que nós temos ali, né, a oportunidade, nós pregamos para nossa família, então... É até sempre um conselho, né, que nós deixamos, né, para as pessoas. Não importa a circunstância, não importa o que você está vivendo, não importa se a religião que a sua família segue, leva Jesus para casa que ele, né, ele resolve tudo. E né? então, um amigo nosso, né, Rony, que ele costuma dizer, né, ele fala assim, né, uma frase muito interessante que ele fala assim: encontrei a fonte da água da vida e não posso beber dela sozinho. Então é isso, cara. Isso é lindo. Quando você toma aquela água, você, assim como o pastor Douglas entendeu, falou assim, cara, eu não posso ficar com isso pra mim, só eu tenho que espalhar, assim como a mulher samaritana, assim como os outros, falam assim, cara, eu tenho que espalhar isso pra minha família, eu tenho que derramar sobre eles, para que eles possam ser libertos, para que eles possam viver a plenitude de viver sobre a vontade de Deus. Exatamente. Isso é muito lindo, isso nos impacta muito, por quê? Porque a palavra de Deus, ela é transformadora. Ela nos invade, a gente não consegue ficar. É por isso que existem pessoas que falam assim, né? Eu preciso encher até transbordar. Mas beleza, Deus ele vai te encher até transbordar. Só que ele só vai te transbordar quando você começar a derramar em alguém. Exatamente. Quando você começar a depositar em alguém aquilo que ele tá mandando. Porque você não enche o vaso para ele ficar derramando no chão. Não é verdade. Né? Ele derrama para que você possa transbordar na vida das pessoas. E na sua vida não foi diferente, né? O Senhor te encheu para que você possa transbordar na vida das pessoas. Exatamente. E o Senhor tem feito assim isso na sua vida? Sim, exatamente. Por onde nós passamos, né? A nossa missão, né? Principalmente eu como evangelista, a função do evangelista, né? É levar a luz para quem está em trevas, né? Levar a palavra, né? Então, como evangelista, todas as pessoas que nós estamos conversando, todas as cidades e países que Deus nos dá a graça de ir, de pisar, nós estamos pregando a palavra, levando o amor de Cristo, né? Para que o Senhor Jesus possa fazer com milhares de vidas como fez com a nossa, né? Então, o nosso intuito é fazer com que o máximo, milhares de pessoas que aproximam de nós, vê a graça, a luz da palavra, né? Como nós vimos, né? Isso é muito legal e muito interessante na vida do verdadeiro cristão. Sim. Só que existem alguns processos, alguns percalços, principalmente no início ali da caminhada, que é justamente o que eu queria te perguntar. Porque você era de uma família que estava completamente envolvida a bruxaria, agora se tornou alguém que se tornou um cristão. Se converteu. Como que se converteu? Como que foi o aceite nas igrejas onde que vocês passaram? Como que eles reagiram, te aceitaram, não aceitaram? Como é que foi esse primeiro impacto quando vocês começaram a ir para a igreja? Logo quando começamos a ir para a igreja, ainda havia um pouco de rejeição, né? Um receio. Sempre quando nós chegávamos, tanto nas igrejas quanto nos montes, independente, estava ali um cristão, alguém orando, né? A oração pode ser qual for. Estava numa boa. Era nós chegarmos e começava a dizer falsos cristãos, aí pregava quando falsos bruxos, aí pregava quando falsos profetas, e bruxaria, e macumbaria. Então, a gente já sentia que o foco, né? O foco ali da pregação deles, o foco da oração deles mudava. Ia um pouco lá mais ali pra bruxaria, então já começava a nos rejeitar. Então, a aceitação era no início zero, né? Zero, não era muito bem aceito em algumas igrejas, não. E a Bíblia fala sobre isso, né? Olha pra você ver, a gente pega a vida de Paulo. Quando Paulo se converteu, irmão, a própria igreja do Senhor, aquela igreja bonita, primitiva, sim, né, que é muito citada, ela rejeitou Paulo. Por quê? Exatamente. Eles viam Paulo assim, matando os cristãos, né, perseguindo, prendendo. Exatamente. E ele se converteu. E aí, ele vai para a igreja, genuinamente, querendo receber. E a igreja o quê? O que Ananias fala com Deus? Não, você está falando do Paulo de Tarso? Aquele que prende os seus santos e matam ele? Exatamente. Só que aí as pessoas não compreendem o que Deus tem na vida, nas nossas vidas é o quê? Vai, Ananias, porque esse pra mim
é um vaso, É um vaso escolhido. Né? Exatamente. Ou seja, a consequência ele vai saber, ele vai sofrer por causa do meu nome, né? Mas só obedece e só cuida, né? Às vezes o pastor ele não escolhe a ovelha, porque a ovelha não é. Se você pesquisar um pouco, os pastores nunca eram donos das ovelhas, era apenas uma profissão. Ele Exato. só cuidava da ovelha de um senhor. Sim. E é assim na nossa vida, né? Nós não escolhemos a ovelha, é o dono que traz pra gente. E Exatamente. e o nosso papel é cuidar, é apacentar, é o que É apacentar. é que Cristo fala com Pedro. Pedro, você não precisa me amar do jeito que eu te amo, que é impossível você me amar. Exato. Mas apacenta minhas as ovelhas. minhas ovelhas. Exatamente. E essa rejeição, ela fere o coração, como feriu de Paulo. Paulo teve que trocar de cidade. Aconteceu isso com você? Sim. Você teve que trocar de bairro e em outra igreja de outro bairro, de outra cidade? Então, trocar de bairro não. Né? Trocar de bairro não. Mas de igreja sim. Meu Deus. Tivemos que trocar de igrejas. Trocamos de igreja, tivemos que mudar ali um pouco do ciclo de pessoas que nós, né, de cristão, que nós vimos que os cristãos que a gente estava tentando, né, tá na igreja deles, já não tava olhando pra gente, né, como nós olhávamos pra ele, como, nossa, aquele ali vai nos ajudar a caminhar. Não, já era uma pregação contra, sabe? Era falso crente, era falso convertido, pensava que nós era bruxos infiltrados nas igrejas, né? Então, aquela rejeição, sim, tivemos que mudar de algumas igrejas. E essa situação chegou a dar no seu coração em algum momento a vontade de desistir? Olha, vontade de desistir, não. Pra ser sincero, desistir de Cristo, não, né? Assim, às vezes dava aquele desânimo, né? Aquela tristeza, aquela vontade de parar em relação a alguns ministérios, algumas obras, né? Agora, quem experimenta, quem vive o Cristo, o Espírito Santo, quem já pisou no Santo dos Santos? Em outro lugar. Não, você tenta parar, mas há uma chama que arde no teu peito. Não tem como largar esse Jesus, não tem como. Largar Jesus, desistir de Jesus, não, né? Não dá. Mas às vezes, né, aquele desânimo, aquela tristeza, né? Aquele sentimento, né, de algumas igrejas, é normal, acontece, né, que não tem igreja perfeita. Se você encontrar uma igreja perfeita, irmão, não entra lá não, que você vai estragar ela, né, mas, às vezes bate sim, mas largar Jesus, assim, nunca, graças a Deus, porque eu sei de onde ele me tirou. Sim. E se porventura algum dia eu pensar voltar para trás, não dura 2 dias. Porque a Bíblia fala se os demônios encontram a casa adornada, vem 7 piores, então os demônios que nós já mexíamos, vem 7 piores, o Alexandre não existe mais não. Então, largar Jesus jamais, não podemos largar Jesus não. Alexandre, o que você diria para as pessoas que estão envolvidas na bruxaria, na macumbaria ou em outras religiões assim? Qual o conselho você dá para elas, as pessoas que querem sair, mas ela tem receio, ela tem medo? Qual conselho você daria para elas? O conselho que eu daria é ler as Escrituras. O conselho é ler as Escrituras. O meu irmão, ele teve curiosidade quando uma entidade falou para ele assim: nós não podemos tocar naquela pessoa que faz tudo que está escrito no livro de capa preta. Meu Deus. Eita. O livro de capa preta, os demônios têm medo. Eles falam com pavor. Se você fizer, se você viver o que está aqui dentro, nenhum demônio pode te pegar. Nada pode te alcançar. Então o conselho que eu deixo é ler a palavra, porque quando meu irmão se converteu, ele teve curiosidade para ler. Quando ele pegou a palavra e leu, que ele viu que tinha algo diferente, quando eu li a palavra, Alexandre, li a palavra, que eu vi que tinha algo diferente, algo que eu precisava, estava ali, nunca mais eu larguei esse Jesus, e eu sou livre para adorar o Senhor Jesus. Então, antes eu era preso,
hoje eu sou livre graças à palavra de Deus. Então o conselho que eu dou é ler a palavra, ler as escrituras. Eita glória, a palavra é viva e eficaz. Viva e eficaz. E ela entra no coração, né, a ponto de esquadrinhar pensamentos, Sim. emoções, dividindo alma e espírito. Ela tem o poder de realmente trazer a transformação na vida do homem. E pra gente finalizar, eu quero te fazer uma pergunta. Quais são os seus valores inegociáveis? Aquilo que você não negocia. O que eu não negocio é minha vida com Cristo. Eita. Minha vida com Cristo, não negocio nada. É os princípios da palavra, né, das escrituras, né? É o caráter de Cristo enxertado em nós, né? É o respeito pelos pais, né? A Bíblia diz que temos que honrar pai e mãe para que nós tenhamos, né, vida na terra. Era respeitar a esposa. Eu sou casado, muito bem casado, com uma flor do jardim de Deus, uma mulher de Deus, né? Respeitar, né? O profeta, ele tem casa, ele tem família. E o maior ministério que Deus colocou na mão de um homem é a família. Isso. Né? O homem que honra a sua esposa, honra a sua família, honra os seus pais, honra a sua, né, seu ministério, né? Então, o que eu não negocio é os princípios da palavra, é a família, é a minha esposa, é aquilo que o Senhor Jesus confiou nas minhas mãos. Aproveita o espaço e já manda pra ela aí um abraço, um beijo. Com certeza não pode faltar, né? Tem que deixar ali um beijão pra Keren, minha esposa, a mulher que Deus, né, levantou pra estar conosco, né? Pra me abençoar, pra orar pelo meu ministério. Deus possa te abençoar em nome de Jesus, né? Então, eu sempre guardo comigo algo que o Senhor Jesus nos ensinou, que é a oração. A oração o Senhor Jesus nos ensinou, porque o cristão, ele não pode perder o foco da oração. Não pode sair da rota da oração. É o que dá o acesso ao Pai, né? É o que nos dá acesso, né? Em Atos capítulo 3, vai dizer que Pedro e João subiam para orar, né? Eles foram cheios do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Mesmo sendo cheios do Espírito Santo, um culto de avivamento, em Atos capítulo 3, eles subiram para orar. Então, eles nos ensinam que independente de tudo, você pode estar cheio do Espírito Santo, saiu de um culto de avivamento, nunca perca a rota da oração. Meu Deus. Então, eles nos ensinam orar subindo, mas Jesus vem e nos ensina a orar descendo. A oração do Pai Nosso seja feito na terra como é no céu. Então é de cima para baixo, então a oração descendo. A oração linda no hebraico, a oração do Pai Nosso, Avinu Sheba Shammai, It Kadesh Incha, Tavo Madroncha, Yaseh Itzoncha, Keba Shammai, Ken Baaretz, Rukenu, Telano Hayon. Aí aqui ele vai nos ensinar Kileha Mamelaha, Veakvura Veatveret, Leolamin Olamin, Amém. Oração do Pai Nosso em hebraico. Né? Glória. Então, é algo que Deus nos ensinou. Nunca perca a rota da oração. Eita, forte demais. Glória a Deus. Infelizmente, quando tá começando a esquentar, tá começando, né? Nós vamos ter que finalizar. Mas eu tenho certeza que esse conteúdo que foi produzido aqui vai alcançar muitas vidas. E você que está aqui, o Senhor te escolheu para que você possa ser alguém que vai espalhar essa mensagem. Então eu te convido, envie esse vídeo para 5 pessoas aí, né, dos seus contatos, manda no grupo da família, porque eu tenho certeza que pessoas serão transformadas e vão mudar a sua vida, né, Ron? É isso aí. E eu quero que você fale sobre um pouco do livro, né? Chegou, galera, o livro físico do pastor Douglas. Vou deixar o Alexander explicar um pouquinho sobre ele. O livro... Não, o melhor é ele, né? Vem pra cá, varão. Vem pra cá, profeta. Ele tá aqui, ó. Melhor... E tem que arredar. Aqui. Melhor pessoa. Fica pé do lado dele aí. Vamos puxar aqui? Senta aqui, profeta. Deixa ele falar um pouco do livro. É melhor... Olha quem que tá aqui, gente. Aqui, ó. O homem. Olha nós aí mais uma vez. Profeta. Deus abençoe. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês.
Esse livro tem a ver com a graça salvífica de Cristo. Significa, no último dia, ele vai separar os bodes à esquerda e as ovelhas da direita. Para a glória de Cristo, quem está lendo esse livro está vomitando bruxaria. Meu Deus. Esse livro tem a ver com o poder de Cristo. Não importa o laço satânico, não importa o processo que o diabo te colocou. A sentença maior quem dá é Jesus Cristo. Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Cristo. A gente vai deixar o link, né, do livro aqui na descrição desse vídeo. Eu quero ter o livro. Joga aqui embaixo na descrição e você vai ter acesso a esse livro aí. Esse aqui eu trouxe pra você. Eita glória! Presente aí, ó. Obrigado. Eu vou falar com você que eu já tava querendo mesmo e o Senhor me abençoou com isso. Muito obrigado. Deus te abençoe. É um grande prazer ter você aqui. O prazer é todo nosso. Pessoal, estamos chegando ao fim, mas eu tenho certeza que o Senhor falou muito ao seu coração. Ele trouxe algo no seu interior que você precisa mudar, transformar. E é o intuito desse podcast realmente transformar o homem cada vez mais parecidos com o Senhor. Quero agradecer a você, Alexandre, por ter aceitado o nosso convite. Quero que você fale suas redes sociais, aonde as pessoas te encontram para absorver mais deste conteúdo que o Senhor tem te entregado. Eu que agradeço a rica oportunidade, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Sou teu servo, sempre que precisar, estamos à disposição. É muito lindo compartilhar o que Deus fez na nossa vida, o que tem feito, né? O que vem fazendo, não só na nossa vida, mas de milhares de pessoas, né? Através dos nossos testemunhos, nós recebemos muitas mensagens de pessoas que têm lido o livro do meu irmão, têm escutado as nossas pregações para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Que é o Senhor Jesus que faz tudo e tem alcançado milhares de pessoas. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo carinho. A minha rede social, né? O meu Instagram é AlexanderAJR, né? Alexander AJR. Então, lá você vai nos encontrar. Glória a Deus. Olha você ver que capa, gente. Meu sonho era ser bruxo, porém Jesus chegou primeiro. É o Senhor que transforma as nossas vidas, né? Vamos pro Pega Essa, né? Que o Senhor vai transbordar aqui na vida, né? Do nosso pastor Rony. Vai lá, vou Rony. até deixar o livro aqui, ó. Para participar desse momento. Sensacional. Cara, eu já tinha até preparado aqui uma frase no final. Mas depois que você falou sobre oração, depois que você levantou sobre oração, o Senhor me fez lembrar de uma frase que ele me falou muito tempo atrás e eu queria participar com esse momento aqui com vocês. Então, a frase de hoje é: o poder da oração não está naquele que fala, mas naquele que ouve. E o Eterno está te ouvindo. Abra sua boca, profeta, e comece a falar com Deus. Tamo junto. Pega e essa. até lá. Pega essa. Muito obrigado. Obrigado. Valeu.